reunião aqui para a gente continuar o nosso estudo de cálculo focado em trigonometria. A gente vai dar continuidade à última aula, que eu falei, vou deixar na descrição, dá uma olhada no card, em que eu falo sobre de onde vem a fórmula de seno da soma e cosseno da soma. Já vou colocar aqui porque a gente vai usar, tá? Então, seno de um ângulo A mais B, seno A cosseno B, mais o menos mais seno A. E o cosseno da soma é igual a cosseno A cosseno B, menos, aqui é trocado. Então, dessa fórmula, a gente vai tirar o seno e o cosseno da diferença, que é o que a gente quer encontrar, é isso. E daí a gente vai tirar a tangente, vou colocar os tópicos todos na tela. Seno e cosseno da diferença, tangente da soma e da diferença, arco duplo, multiplicação de arco, que a gente chama de multiplicação de arco, seno de 2x, cosseno de 2x, tangente de 2x, vou chamar de x nessa hora, né? Arco metade, divisão de arcos, seno de x sobre 2, cosseno de x sobre 2 e tangente de x sobre 2. Só lembrando, gente, que eu tô me guiando pelo livro do James Stewart, eu tenho a 7ª edição, e eu estou usando esse livro do Antônio dos Santos, que, como eu disse em alguma das aulas, eu achei no lixo, né? Ele é bem legal, muito bom esse livro. E como eu disse, livro de matemática não envelhece. Quem quiser comprar o livro do James Stewart, o link está na descrição, recomendo ter o livro. Beleza, então bora lá, gente. Como que eu faço? Vamos começar por seno da diferença, tá? Como que eu chego na fórmula? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai reescrever isso daqui da seguinte forma. Seno A mais menos B, ok? Então esse negócio vai ficar assim, ó. Seno A cosseno menos B, né? Porque o ângulo para mim agora é menos B. Só estou substituindo aqui, ó. Mais seno menos B cosseno A. Boa? Agora a gente vai ver umas propriedades que a gente aprendeu em algumas aulas anteriores, eu não lembro qual. Mas que cosseno de menos B, né? Então aqui eu vou copiar seno A. Cosseno de menos B é igual a cosseno de B. Isso é uma identidade, né? Vou colocar aqui, ó. Cosseno de menos B é igual a cosseno de B. Porque a função cosseno é uma função par. Eu vou deixar na descrição aulas que vão te ajudar nisso, caso você não esteja lembrando. Beleza? Então cosseno de menos B é cosseno de B. E seno de menos B é menos o seno de B. Lembra disso? Seno de menos B é igual a menos o seno de B, né? Ou seja, a função seno é uma função ímpar. Então vamos fazer isso. Vou jogar esse sinal aqui, ó. Seno B, cosseno. Acabou. Então essa aqui é a nossa fórmula. Seno de A menos B. Agora vamos para o cosseno da diferença. Então cosseno, mesma coisa, tá, gente? De A menos B, a gente vai escrever como cosseno de A mais menos B. Ok? Então esse negócio vai ficar cosseno A, cosseno menos B, menos, que é da forma, tá? Eu estou me orientando por aqui, ó. Menos o seno de A vezes o seno de menos B. Então vai ficar cosseno A, cosseno B. Aí aqui, ó, seno de menos B é menos seno de B. Então esse sinal vai sair e vai multiplicar com esse. Então aqui vai ficar positivo. Certo? Vocês entenderam isso? Esse pedacinho aqui, ó. Vou fazer ele aqui, tá? Então esse menos, aí vai ficar aqui, esse menos vai sair. Seno A, seno B. Porque o sinal dele eu joguei pra fora. Beleza? Aí quando esse sinal juntar com esse, vai ficar mais, né? Mais seno A, seno B. Tá bom? Vou deixar esse bolo aí, né? Então tá aqui, ó, pronto. Então, cosseno
de A menos B é isso aqui. Dessa fórmula a gente vai conseguir tirar a tangente da soma, tangente da diferença, seno de arco duplo e seno de arco metade. Bora lá então. Dado isso, eu vou só fazer um ajuste aqui, ó. Então, quando aqui for menos, aqui é menos. Quando aqui for menos, aqui vai ser mais. Tudo bem? Então, cosseno de A mais ou menos B, seno de A, cosseno de B, mais ou menos seno B, cosseno A. Cosseno de A mais ou menos B, cosseno de A, cosseno de B, mais, menos mais, né? É menos mais, tá? Menos, mais, seno A, seno B. Para quem não entendeu essa notação é o seguinte, quando for mais, quem está em cima aqui é mais, quem está em cima aqui é menos. Então quando aqui for mais, aqui é menos. Quando for menos, aqui é mais, só isso. Então, deixa isso aí. E agora, a gente vai falar da tangente da soma e depois da tangente da diferença. Porque na aula que eu faço a demonstração geométrica do seno de A mais B, cosseno de A mais B no primeiro quadrante da circunferência trigonométrica, eu não falei da tangente, tá? Mas ela é consequência. Então vamos lá. Seguinte, tangente de A mais B. É disso que a gente vai falar agora. Então é o seguinte, o que é tangente que a gente aprendeu? Seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então isso vai ser seno de A mais B sobre o cosseno de A mais B. Até aqui, tudo certo. Tá, só que quem que é seno de A mais B? Seno A, aí é a fórmula, né? Cosseno B, copiando aqui, tá? Mais seno B, cosseno A. E quem que é o cosseno da soma? Tá aqui, ó. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu vou usar o conceito de fração equivalente. Vou colocar aqui embaixo. Então tá, eu vou dividir tudo isso daqui por cosseno de A, cosseno de B. Então presta atenção, porque aqui a galera se perde. Então, ó, vai ficar seno A, cosseno B, sobre cosseno A, cosseno B. Deixa eu terminar, né? Pera aí, para. Tá aí já reclamando. Não, o cara tirou isso, calma. Vamos ver aqui. Aqui, cosseno de A, cosseno de B. Isso é o numerador, tá? Então eu dividi isso e isso por cosseno A, cosseno B. Isso era o que não existia, tá bom? Você pode ver que se você manter o denominador e somar aqui, você tem essa parte de cima. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar parênteses só para a gente diferenciar que é numerador e denominador. Agora aqui embaixo, mesma coisa, estou dividindo em cima e embaixo pela mesma coisa. Cosseno A, cosseno B, que era o que já estava, sobre cosseno A menos seno A, seno B, cosseno A, cosseno B. Quem tem mais facilidade, gente, fica, nossa, cara, fica repetindo, porque tem gente que tem muita dificuldade, por isso que eu fico repetindo. Então, de novo, hein? Ó, o numerador que eu tinha era isso, ó. Esse cara com esse, sobre esse, com esse, ó, menos aqui, ó. Era isso sobre isso. Aí eu dividi o numerador dessa fração aqui inteiro por cosseno A, cosseno B. Será que aqui é igual aqui, que é igual aqui, que é igual aqui. Isso é tudo igual. Beleza, agora a gente começa a usar as identidades. Cosseno B com cosseno B, a gente simplifica. Então vai ficar seno A, cosseno A, que é a tangente de A. Mas vamos fazer passo. Seno A, cosseno A, que é isso daqui. Beleza? Então esse aqui eu já fiz. Agora vamos aqui, ó. Cosseno A, cosseno A. Então vai embora. Seno B, cosseno B. Então mais seno B, cosseno B. Ok, isso aqui é o nosso numerador. Então, dividido, então aqui em cima eu já terminei.
cosseno A, cosseno A, cosseno B. Então isso aqui vira 1. Cuidado, não é 0 não. Simplificou tudo. 1. Menos seno A, seno B, cosseno B. Vou escrever isso assim, ó. Seno A, cosseno A. De boa? Isso aqui, ó. Eu fiz tipo isso aqui, ó. Separei os dois no produto. Vezes seno B, cosseno B. Ok? Vamos passar aqui pra cima? Passar pra... Apertei quase de deixar ele maior. Gente, o que é seno de A sobre cosseno de A? Tangente, né? Mas, o que é seno de B sobre cosseno de B? Tangente também, de B. Sobre... não é um, né? Menos seno de A cosseno de A, tangente de A. Seno de B sobre cosseno de B, tangente. Beleza? Então tá aí. Essa é a fórmula. Tá certo? Então isso daqui é a tangente de A mais B. Como é que tá vendo? Você entendeu, né? Então tangente de A mais B, tangente A mais tangente B, sobre 1 menos tangente A, tangente B. Então, guarda. Vou sair da frente aqui, se quiser tirar um print. Sai daí, sai daí. Beleza. Vamos agora para a diferença, né? A diferença, a gente pode trocar, né? Trocar aqui, menos e menos, e usar a fórmula. Só que é mais fácil a gente fazer a troca aqui, né? Vamos fazer a troca ali, eu acho melhor. Esses espaços aqui são muito grandes, né? Vou colocar aqui bonitinho. Então, ó, você já decorou, né? É preferível decorar isso do que ficar toda vez. Mas quando você demonstra, você decora melhor, né? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de decorar essas coisas. Então, vamos lá. Como é que fica a tangente de A menos B? Você já pegou a manha? A gente já escreve tangente de A mais o menos B. Então, vamos lá. Aí você tem que lembrar, a tangente também é uma função ímpar, assim como o seno. Então vai ficar tangente de A mais, ó, a bicicleta. Tangente de B sobre 1 menos tangente A, tangente menos B. Ok? Então o que eu fiz? No lugar de B, coloquei menos B, só. Bom, tangente A, tangente B. Então, tangente A, esse menos vai sair aqui, ó. Então vai ficar menos, porque a tangente é uma função ímpar. Então, tangente de menos B, vou colocar isso aqui. Ok? Tangente de menos B é menos tangente. Ok. Sobre 1. Agora vamos lá. Esse menos vai sair aqui. Então ele vai multiplicar com aquele menos ali e a gente vai ficar com esse troço aqui, ó. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Então, gente, coloca o like aí, não esquece não, porque a galera tá assistindo, agora o pessoal tá assistindo muito do vídeo, se você não assistir, você vai ficar pra fora. E não tá colocando like, faz eu desejar sua morte, né? Quero que você se f... Então, ó, se aqui for menos, aqui é menos, e aqui é mais, beleza? Aqui, ó, aqui é trocar. De boa? Vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui a cor, né? O mais embaixo e o menos aqui em cima. Significa que quando aqui for menos, ó, tá embaixo, não tá? Aqui vai ser mais. Quando aqui for mais, vai ser menos. É isso. Em cima segue aqui. Pronto, você já tem tudo. Ficou aí chorando? Olha você. Bom, agora a gente vai falar de arco duplo. Você tá acordado? Onde é que eu tô? Então é o seguinte, só que agora ele vai chamar de A e B, eu vou chamar de X. Então vai ser seno de 2x. Então bora lá. Seno de 2x. O que é 2x? É x mais x. Ok? Então você aplica a fórmula. Seno A, só que é seno x, cosseno x, mais seno x, cosseno x. Então, tipo assim, como se fosse A mais B. Vamos um pouquinho mais de dificuldade, vamos supor que aqui é A, aqui é B. Né? Então aqui é A, aqui é B. Aí aqui é B e aqui é A. Entendeu? No primeiro, você lembra? Era o seno do A e no segundo era o cosseno do A. No primeiro era o cosseno do B e no segundo era o seno do B. Só que A e B é igual. Então esse negócio fica 2 vezes a mesma coisa. Né?
Então daqui a gente tira que o seno do arco duplo é igual a 2 vezes o seno. Aí eu faço de x. O seno. Aí eu faço de x. Suílos. Okay. Vamos agora para o cosseno, né? Cosseno de 2x, que é cosseno de x mais x. Aí você aplica. Então vai ficar cosseno de x vezes cosseno de x, porque era cosseno de um vezes cosseno do outro, menos o seno de um vezes o seno do outro. Lembra disso? Então, daqui a gente tira aqui o cosseno do arco duplo, cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Fechou? Então é isso. Agora vamos para a tangente, né? Vou colocar ela aqui do lado. Mesma coisa. Tangente de 2x. Tangente de x mais x. Beleza. Como é que fica isso? Tangente de x mais tangente de x sobre 1 menos tangente de x vezes tangente de x. A letra já deu uma desgraça, né? Só. Então daqui a gente tira aqui a tangente do arco duplo. É o que? Tangente de x mais tangente de x, 2 tangente de x. 1 menos tangente de x vezes tangente de x, também conhecido como tangente ao quadrado de x. Toma cuidado que não é tangente de x ao quadrado, é a tangente ao quadrado do x. Já falei disso em outro vídeo mais detalhadamente, inclusive, então tem que assistir tudo. Você tá fudido. Tá aí, tá na mão. Olha que doideira, velho, rapidaço. Né? Vocês veem que é tudo manipulação algébrica, então assim, não tem por que ter medo. Você só tem que treinar e lembrar, né? E olha quem está falando de lembrar aqui. É uma pessoa que não é muito boa nisso. Ou de boa demais, né? Você vai dar uma pintada aí, ó. Agora a gente vai falar de arco metade. Bora pro arco metade. Como eu vou precisar disso aqui, eu vou colocar aqui todas as formas de x ao quadrado. Então agora a gente vai falar, porque a gente vai precisar disso daí. Né? Então vamos falar agora de arco metade. E eu vou resolver um exemplo para vocês entenderem melhor, se conseguir visualizar melhor como que a gente usa esse negócio. Vai ser um exemplo bem rapidinho. Então tá, eu quero calcular agora o seno da metade do arco. Né? Vou mudar aqui, né? Arco metade. Vou colocar só arco metade. Vocês são burros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse x sobre 2 de A. Presta atenção, esse A não tem nada a ver com o A do começo da aula, isso é outra coisa, só para... Vamos fazer o seguinte, para evitar, vamos chamar de M. Então daqui, a gente tira que x é igual a 2M, então a gente precisa guardar essa relação. Então vamos fazer o seguinte, eu vou partir da fórmula do cosseno de 2M. Aí você vai falar assim, poxa, mas por que 2M, né? Porque depois eu vou conseguir fazer uma fórmula que vai ficar em função de M, que é justamente x sobre 2. Esse aqui é um pouco mais complexo, no sentido de ter mais etapas, mas calma lá que vai rolar. A gente sabe que o cosseno do duplo é esse troço aqui, ó. Então é cosseno ao quadrado de m menos o seno ao quadrado de m, ok? Então tá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar isso aqui por 1 menos seno ao quadrado de m. De boa? Menos o seno de m. Teve gente que torceu o nariz que eu vi aqui. Calma que eu vou explicar. Então é o seguinte, a gente tem uma identidade trigonométrica que é seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse ângulo
é igual a 1. Então, se eu isolar o cosseno ao quadrado, vai dar 1 menos seno quadrado. Tá vendo? É isso. Aqui, ó. Troquei isso por isso. De boa? Então tá. Então, no final das contas, o cosseno de 2m é igual a 1 menos seno quadrado, menos 2 seno ao quadrado de m. Beleza. Vou passar esse seno quadrado de m para o primeiro membro, ele vai ficar positivo. 2 seno ao quadrado de m igual a 1 menos cosseno de 2m. De boa? E agora eu passo esse 2 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então vai ficar seno ao quadrado de m igual a... Calma, a gente vai ver uma aplicação, tá? Aplicação sim, né? Então, ó, o seno ao quadrado de m é igual a 1 menos o cosseno de 2m sobre... Só que a gente tem que pensar que a gente falou que o m é x sobre 2, aí a gente volta. Então, o seno ao quadrado de m, que é x sobre 2, é igual a 1 menos cosseno de x sobre 2. Beleza? Então, se você quiser o seno disso, é só você passar uma raiz, é só você tirar a raiz quadrada dos dois lados, tá? Só tem que tomar cuidado se esse ângulo aqui ele está em qual quadrante. Vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Então, o seno de x sobre 2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 2. Beleza? Bom, é isso. Então, essa é a fórmula, né? Vamos ver aqui, vamos usar ela em algum lugar, só para a gente poder entender um exemplo aqui. Então vamos supor que você quer saber, sei lá, vamos colocar o x igual a 90, pode ser? Então aqui, ó, x igual a 90 graus, um exemplo. Então, o x sobre 2 é o quê? 45. Então, seno de 90 graus sobre 2, eu vou pegar, isso vai estar no primeiro quadrante, né? Então vou pegar só a parte positiva, vai ser igual a 1 menos o cosseno de 90 graus sobre 2 dentro da raiz. Né? Quem já está me acompanhando, está com a mãe aqui, já sabe o que... Se você tem dúvida do cosseno de 90, você tem que voltar nessa aula aqui, ó. Isso é muito, muito, muito básico. Muito, muito mesmo, né? Então, e fácil de resolver, tá? Não precisa ficar chorando. Então, ó, 1 menos 0, porque isso aqui dá 0, então vai ficar 1 menos 0 sobre 2, ok? Dentro da raiz, né? Então, isso vai dar 1 sobre 2 dentro da raiz, que é 1 sobre raiz de 2. E se você racionalizar, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, você chega em raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45 graus, que é a metade de 90. Vamos agora para o respondido isso daqui. Vou sair aqui, você tira um print, né? Deixa eu só colocar aqui. Então, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos o cosseno de x sobre 2. Beleza? Ou você poderia deixar seno ao quadrado igual a... Então tá aí. Vamos agora para o cosseno de x sobre 2. Como é que fica? Vou deixar essa identidade aqui. Então vai ficar, de novo, né? Cosseno de 2x, de 2m, né? Vamos colocar cosseno de 2m igual cosseno ao quadrado de m menos o seno ao quadrado de m. Então agora eu vou trocar isso por 1 menos o cosseno ao quadrado de m. Daqui, tá, gente, que saiu. Mesma coisa. Você precisa dar uma sacada nisso daí. Então vai ficar cosseno ao quadrado de m
cuidado com esse sinal, ele vai para o 1 e ele vai para o menos cosseno quadrado. Então vai ficar mais cosseno ao quadrado de m. Né? Então daqui, cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado de m menos 1. Beleza? Passa para cá. Lembrando, né, que isso é igual a isso. Então, vou escrever, tá? Então, ó, 2 cosseno ao quadrado de m menos 1 é igual a cosseno de 2m. Então, esse 2 eu vou passar ele dividindo. Então, cosseno de m é igual a 1 menos cosseno de 2m sobre 2, tá? Acabou, né? Então vai ficar cosseno de m é igual mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos cosseno de 2m. Suave? E daqui a gente troca o m por x sobre 2, então vai ficar cosseno de x sobre 2 é igual a mais ou menos, lembra, né? 2m é x. Então vai ficar 1 menos cosseno de x sobre 2. E esse aqui é o outro. Okay? Aí testa isso, olha um ângulo. Né? Troca aí, põe um ângulo. 60. Põe 60. 60 sobre 2 é 30. Então isso aqui é cosseno de 60 sobre 2 é cosseno de 30. Joga aqui, né? Aqui vai ser 60, tá? Faz a conta que você vai ver que vai dar certinho. Suave? Agora vamos pro tangente da metade. Vamos pensar, como que a gente pode fazer isso? Não sei. A gente pode fazer o seno da metade sobre o cosseno da metade, né? Vamos ver? Isso aqui a gente já está resolvido. Então, é o seguinte, eu vou jogar isso aqui para cá. Então, seguinte, eu vou só escrever aqui uma observação, vou colocar assim, ó, seno, tudo bem que seno ao quadrado, que eu acho que vai ficar melhor, sabe, a notação. Então, de novo, eu só estou tirando, eu estou elevando os dois lados ao quadrado, ou então voltando o que era antes, tá? Então, eu vou deixar assim, porque eu acho que é mais por uma questão de visualização, que eu acho que pode confundir do outro jeito. Então, seno ao quadrado do arco metade está aqui, e o cosseno ao quadrado desse arco metade está aqui, tá? Por que o mais ou menos some? Porque vai ser sempre positivo, né? Porque a gente está falando de números reais. O que a gente está chamando de m, gente, é o x sobre 2, tudo bem? Lembrando disso, tá? Então, 2m é x. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui, vamos calcular a tangente com m. Então, tem com m? Não. De m, né? Então, o que é a tangente do m? É o tangente ao quadrado do m, eu quero ao quadrado, tá? Então isso é seno ao quadrado de m mesmo, sobre o cosseno ao quadrado de m. Só que eu consigo escrever isso, então olha só, eu pego o número que está aqui, dobro ele e coloco ele aqui. Então no lugar do m, aqui eu vou colocar 2m. Então vai ficar 1 menos o cosseno de 2m, de boa? Sobre 2. Então, ó, seno ao quadrado de um ângulo é igual a 1 menos cosseno do dobro desse ângulo sobre 2. Né? Então, seno ao quadrado de m eu coloquei 1 menos cosseno de 2m sobre 2. Sobre a mesma coisa aqui, só que usando essa forma. Então, vai ficar 1 mais, que aqui é o cosseno do dobro desse ângulo, ok? Sobre 2. Mantém de cima, multiplica pela de baixo invertida, ou você só corta esses dois aqui, mas vamos lá. Mantém a de cima, inverte a de baixo e multiplica. 2 sobre 1 mais o cosseno de 2m. Ficou? Simplifica, então vai ficar 1 menos cosseno de 2m sobre 1 mais o cosseno de 2m. Né? Então, isso implica que, agora vamos voltar as coisas, né? Tangente ao quadrado de, quem que é m?
m é x sobre 2. Então vai ficar tangente de m ao quadrado de m, que é x sobre 2, é igual a, só trocar, 1 menos cosseno de 2m, quem que é 2m, gente? É x, tá? Sobre 1 mais cosseno de x. Ok? Tá aí. Então se você quiser a tangente isolada, né? Então a tangente mesmo vai ser igual, por quê, né? A tangente do arco metade, x sobre 2, é igual a mais ou menos raiz de 1 menos cosseno de x. É difícil de dividir toda vez que eu faço. 1 mais cosseno de x. Pô, falei isso aqui, né? Bom, coloca o like pra mim, não esquece, confere aqui, ó. Aula anterior, próxima aula tem jeito que eu não vou mudar, mas confere a descrição, tá tudo lá. E é isso, um abraço. E tchau. Vem cá, Solange, dá tchau. Solange veio dar tchau, dá tchau. Lá, olha lá na câmera.